já deve ter escutado, nossa, ele treina na zona 2, ele treina na zona 4, na zona 3, na zona 5. O que significa isso? Existem várias formas de calcular a zona de treinamento. Normalmente, o mais comum é você calcular a partir, né, da sua frequência cardíaca máxima. Então, você faz o cálculo da frequência cardíaca máxima, também existem muitas formas de se calcular. Aqui eu quero abrir um parênteses para trazer esse conceito para vocês. Uma das formas mais simples de você calcular a frequência cardíaca máxima é conhecido como fórmula de Carnot-Nein. Essa fórmula nada mais é do que você pegar 220 menos a idade, e daqui você vai tirar a sua frequência cardíaca máxima. Ela não é uma fórmula muito específica, existem fórmulas mais específicas, a fórmula de Tanaka, por exemplo, que você pega 208 menos 0,7 vezes a idade, ela é mais específica para você calcular a sua frequência cardíaca máxima. No entanto, né, essa fórmula do 220 menos a idade já é um padrão um tanto quanto interessante quando nós pensamos, né, no que seria a frequência cardíaca máxima. No caso, quando a pessoa usa um relógio em que tem esses marcadores, o relógio faz um cálculo dessa mesma forma, por isso que você coloca a sua idade lá quando você, né, vai programar o seu relógio. Mas o porquê que isso é importante? Porque a zona de treinamento, né, ela é realizada, o cálculo é realizado a partir dessa frequência cardíaca máxima. O que seria a zona 1? A zona 1 é entre 50% a 60% da sua frequência cardíaca máxima. Então, o relógio lá, quando ele apresenta também a zona 1 de treinamento, nada mais é do que um cálculo matemático em que ele pega a sua frequência cardíaca máxima e faz uma média ali, dos 50% até os 60% de frequência cardíaca máxima. Isso seria o zona 1. O zona 2, de 60 a 70. Zona 3, de 70 a 80. Zona 4, de 80 a 90. E zona 5, de 90 a 100% da sua frequência cardíaca máxima. Eu vou falar mais adiante ainda sobre a famosa zona 2, né, que hoje muitas pessoas me perguntam, falam sobre zona 2, eu já citei aqui, já discuti com vocês algumas vezes nas mídias sociais também sobre treinamento em zona 2, mas a zona 2 é um ambiente muito estratégico porque você otimiza a produção de energia no seu corpo, né, sem gerar um alto consumo, uma alta demanda do seu músculo, tem objetivo de gerar também um alto estímulo no seu músculo, nós vamos falar sobre isso mais adiante. E esse estímulo basal que você dá com a zona 2, você consegue produzir energia, né, compromete pouco do seu músculo, porque você não gera sobrecarga no músculo, afinal é uma atividade física considerada de baixa intensidade, só que você estimula uma via metabólica para produzir energia a partir de lipídio, a partir de gordura. Então, você acaba queimando bastante gordura ali no seu corpo, e isso é muito interessante, já que nós sabemos que esse acúmulo excessivo de gordura, e se agora você já entendeu que essa gordura normalmente ela vem por excesso de exposição à insulina e glicose no corpo, esse excesso de gordura, até entre aspas, né, porque você percebeu a diferença, aqui tem uma característica muito inflamatória para o corpo, e isso é um dos principais fatores ali que impactam a nossa saúde de forma negativa. Com um aumento de interleucina 6, com um aumento de TNF-alfa, que são moléculas ali que geram um estado inflamatório crônico, imunodeprimem a pessoa, aumenta a chance de lesão cardiovascular. Então, nós vamos seguir aqui ainda sobre todo essa nossa linha de raciocínio para conseguir ter uma percepção clara de como usar isso aí no seu dia a dia. Então, a zona 2, né, é uma zona em que opera entre 60% a 70% da sua frequência cardíaca máxima, e o principal fator aqui é a via de produção de energia, que você vai usar uma via que vai consumir ali esse lipídio, possivelmente essa gordura aí com uma característica mais inflamatória no seu corpo. Um outro ponto também que eu quero que você tenha muito claro é sobre o famoso, né, VO2 máximo. O que seria esse VO2 máximo? Como que é calculado isso? Então, aqui, vamos entender primeiro o que seria o VO2 máximo, é um item muito importante, você vai ver que é um dos principais itens quando nós pensamos em percepção e clareza de conduta
a respeito do benefício da atividade física, até mesmo um parâmetro para a gente conseguir observar ali a evolução, como usar a atividade física da maneira mais positiva para nós. Então imagina que assim, ó, o VO2 máximo nada mais é do que o máximo que o seu corpo consegue usar de oxigênio para a produção de energia. Então imagina que assim, ó, toda célula do seu corpo, independente se é no músculo, se é na pele, se é no sistema nervoso central, ela usa, né, uma matéria-prima que vem da sua alimentação, mais oxigênio para produzir energia. Então essa é a via de escolha. A partir de um momento, a sua capacidade de produção de energia usando o oxigênio não passa mais. Então, quando você chega nesse limite, é o que nós chamamos de VO2 máximo. A quantidade máxima que seu corpo consegue usar de oxigênio para produzir energia. Então, esse é um fator muito importante. E por que é muito importante? Porque a partir disso, seu corpo não consegue usar mais oxigênio. E o que nós sabemos é que quanto maior a capacidade do seu corpo usar oxigênio para produzir energia, maior é a sua saúde. Aqui vai começar a ficar interessante o nosso ponto de vista, e você vai ver que tem estudos maravilhosos assim associados ao quanto você tem de capacidade de produção de energia, quando você está acima da média e quando você está abaixo da média, o quanto isso impacta ali na sua qualidade de vida. Você vai ver que quando você está no limite superior, você consegue usar mais oxigênio, você tem um VO2 mais alto que a média em relação a quem tem um VO2 mais baixo que a média, você chega, né, a aumentar a sua sobrevida, o quanto você diminui a chance de mortalidade em até mais de 200%, uma coisa muito relevante. Eu vou discutir isso mais adiante num estudo com vocês. Agora eu quero que você entenda, tenha clareza do que é o VO2 máximo. A melhor forma, né, a forma mais específica para se calcular o VO2 máximo é exatamente quando você faz uma medida, você coloca uma máscara na pessoa e manda ela fazer exercício ali, você consegue dosar, né, o quanto ela está consumindo de oxigênio em relação ao gás carbônico, e você vai forçando ali a atividade física, até que chega um momento você força mais a atividade física, mas não aumenta a quantidade de oxigênio que essa pessoa consome. Esse é o VO2 máximo. Então a pessoa vai começar a entrar num processo em que ela precisa produzir energia por uma via em que não usa oxigênio, né, mas não consegue captar mais oxigênio. Então esse seria o VO2 máximo, uma medida que nós chamamos de uma medida direta. Então essa medida direta é o melhor formato para a gente, sem dúvida nenhuma. Existem medidas indiretas também, que você pega e fala assim, nossa, faz o máximo esforço possível aqui durante essa distância, ou faz o maior esforço possível aqui durante esse tempo. São medidas indiretas que normalmente, né, você usa em meios eletrônicos, como relógios, essas coisas, para tentar estimar. Não é tão efetivo como o cálculo ali em que você faz um exercício controlado, uma ergospirometria controlada, um exame controlado ali em que você vê a quantidade de troca desses gases de oxigênio e gás carbônico, né? As medidas indiretas, como o próprio teste de Cooper, você vai lá e manda a pessoa fazer um esforço máximo durante 12 minutos, vê lá o quanto ela caminhou, o quanto ela correu de distância e tal, e a partir disso você estima esse VO2 máximo, que na realidade fala muito a favor da capacidade que essa pessoa tem de produção de energia.